o impacto das obras urbanas. Nós precisamos disciplinar de forma radical até qualquer intervenção nas cidades. Não adianta também fazer lei e não obedecer. A fiscalização é fundamental, porque é mais do que evidente que uma obra de grande porte ela afeta a vida de todo mundo. E durante a obra, que gera emprego, que impostos, principalmente esses grandes prédios, e o empreendedor é obrigado a desenvolver uma burocracia monumental, a satisfazer a série de exigências teóricas, né, porque práticas parece que não serve para nada. O pedestre, principalmente, é a grande vítima. No futuro, quem comprar um imóvel poderá ter, às vezes, a surpresa da obra mal feita, mal calculada, material de qualidade inferior. E um dos grandes problemas é a distância de um prédio a outro. Um prédio mata o outro. É óbvio que nessas condições o consumo de energia aumenta, a insalubridade piora, e muita gente, muitas vezes, é obrigada a arrumar um outro lugar para morar às pressas, como aconteceu com a minha filha, porque não suportava viver no escuro. Um apartamento que antes tinha pelo menos uma aeração mais agradável. Então, os nossos famosos arquitetos, urbanistas, tecnocratas têm que conhecer melhor a cidade que governam. E o pior é quando eles mandam em cidades famosas. É o caso de Curitiba. Curitiba é uma cidade modelo. Pelo menos graças à propaganda que fez durante muito tempo e algumas decisões corretas. A cidade começou bem. Década de 40, 50, 60, 70. Fez a infraestrutura de água, esgoto, rede subterrânea de energia. E também tomou algumas decisões erradas, principalmente por causa da crise econômica. Foi a adoção das pedras irregulares. Pelo menos foi, na época, o que o professor Adail Sprengel Passos me falou. Naturalmente, as cidades refletem a educação de um povo, a solidariedade, a capacidade de perceber o que está acontecendo e de aceitar, sentir isso. Isso no meio tecnocrático é quase uma piada, Jesus. Agora, o que fazer? Nós precisamos de mídia, precisamos de educação. Só que a mídia comercial muitas vezes é a primeira a dar um mau exemplo. A propaganda dos automóveis superpotentes, do super-homem, a propaganda da violência, porque o jovem é o grande mercado consumidor e, sendo assim, ele é o foco de quem produz, de
quem quer fazer alguma coisa, e não exatamente os direitos humanos, algo dessa espécie. Agora, a população está envelhecendo. O número de pessoas com deficiência cresce por causa das motocicletas, dos ciclistas que andam onde não devem, do pedestre, principalmente, idoso, doente, pessoa com dificuldade de mobilidade, caminhando num lugar que tem surpresas, às vezes, de metro a metro. Então, mas e as obras novas, né? Esse é um grande momento de intervenção. Quando você vai fazer um prédio, como é que fica a água, esgoto, energia elétrica, coleta de lixo, primeiros socorros, defesa civil, a necessidade de atender aos futuros moradores, muitos deles idosos, doentes, gente, crianças, gente que vai precisar viver ali. Ainda mais agora, com o problema de zika, chikungunya e outras doenças de nome complicado aí, um risco inclusive do retorno das antigas, com maior letalidade. A higiene, a observação de detalhes que facilitam a vida desses bichinhos é importante. Então, uma grande obra, ou pequena, ou média, tem que ter uma lógica de sinalização, de isolamento, de estudos, de análises de todo tipo, para que ela se integre às existentes e não seja um pesadelo. Pessoa que está morando às vezes num bairro há 50 anos não tem culpa de que um cartel aí de construtoras ou empreiteiras soube pressionar o povo, as autoridades, patrocinar campanhas para esticar para cima a cidade. Cada prédio é uma rua vertical. Então a dificuldade toda fica no que fazer. Quer dizer, os horizontes desaparecem. Você passa a viver no meio de um desfiladeiro de prédios. A falta de segurança, o uso do automóvel. Agora, a falta de segurança e tudo isso, em grande parte, porque não temos nas escolas a educação adequada. Então, é óbvio que tudo começa pela educação. O Brasil desenvolveu uma técnica fantástica, a Rede Globo principalmente, de novelas. As novelas poderiam ser parte do processo educativo, parte firme, contratada, porque não vão trabalhar de graça. Aí sim, é provável que o povo reaja de forma adequada. Isso é fácil de notar, porque quando acontece um evento desse, uma novela educativa, vamos pensar assim, o impacto é imediato. Mas a educação, a percepção depende da inteligência da pessoa, da maturidade. Então é muito importante a gente viver pensando sempre
na necessidade de uma disciplina urbana. Um buraco como esse, por exemplo, é uma armadilha, né? Até para uma pessoa normal. Então, prefeitura, coisa, devia ter alguém que, em vez de esquentar a cadeira, andasse pela cidade. Aliás, na Copel era normal a gente falar em piloto de escrivaninha. É o cara que entra na empresa, cola no banco dele e não faz o trabalho além daquilo que a caixinha de expediente de entrada e saída determina. Gerente, então, nem se fala. A discussão maior é número de gavetas, escrivaninhas, tem secretária, ar-condicionado, motorista particular. Isso na Copel, felizmente, não tinha, exceto no nível da diretoria. Nessas condições, imaginem uma prefeitura. Às vezes metade do povo lá dentro é chefe de alguma coisa que no final das contas não serve para nada. Pior ainda, as nossas universidades estão entupidas. Até porque o reitor é eleito, acho que a cada eleição eles criam mais uma comissão, mais alguma coisa para aumentar o salário e a pompa e circunstância que as pessoas desejam. Então, obras, né? CREA, IEP, CONFEA, entidade não falta, né? Os cartéis aí das construtoras. E as lideranças civis deveriam estudar o endurecimento de critérios para isso, como a gente vê com facilidade em países mais desenvolvidos. E a nossa legislação deve ser eficaz, rápida, imediata na punição de quem não cumprir normas de segurança a favor do pedestre, do povo em geral.